Mensagem número 65, Defesa, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, onde Jesus diz: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. E Emmanuel comenta: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guarda em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, pessoal, esse é um capítulo muito interessante, porque quando Emmanuel termina aqui a mensagem falando que Jesus não gastou tempo em defesas desnecessárias, mesmo sabendo que estava sendo condenado à morte e à crucificação, ele toca num ponto crucial do caminho espiritual, né? Qual é o ponto crucial do caminho espiritual? É a dissolução do ego, a dissolução do eu, né? Porque quando se fala em defesa, só é possível se falar nessa defesa porque há um eu, há um ego que acha que precisa se defender das agressões que sofre, né? Então notem que sempre que a gente entra numa atitude defensiva é porque surge em nossa mente, brota em nossa mente um pensamento: eu estou correndo perigo, ou então eu vou ser agredido, ou então eu vou ser ofendido. Tá vendo? Sempre eu, né? Jesus, como um ser iluminado, obviamente, já havia concluído todas as etapas de evolução espiritual e, portanto, já havia dissolvido o ego. Então, não havia mais um eu a ser defendido. Por isso, a defesa se tornava desnecessária. E é interessante, porque nessa passagem do Evangelho de Marcos, Jesus fala com os seus discípulos, né, chamando a atenção deles que quando eles se encontrarem numa situação em que as pessoas estiverem se movimentando para os entregar às autoridades, porque Jesus sabia, né, que seus discípulos também seriam perseguidos como ele foi, porque a mensagem que Jesus trouxe, embora fosse uma mensagem de amor, né, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem de misericórdia, embora ela tivesse todas essas características sublimes, ela incomodava muito, sobretudo aos seres que estavam em posição de poder. Porque vejam, imaginem vocês como pensa um ser que está na posição de poder, né? O ser que está na posição de poder, se ele ouve alguém pregando sobre libertação, e Jesus tinha no cerne da sua mensagem a afirmativa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma mensagem que tem isso em essência, ela preocupa muito os poderosos, porque os poderosos
terrenos, os poderosos mundanos, né, o poder político, ele exerce uma dominação sobre o povo. Então, falar em libertação, né, falar em despertar a consciência das pessoas para a sua liberdade intrínseca, né, a liberdade própria da sua natureza divina, da sua natureza espiritual, soa como algo muito perigoso para aqueles que detêm o poder. Então, Jesus, da mesma forma que ele já sabia de antemão que seria crucificado, sabia também que seus discípulos, ao se dedicarem à divulgação de sua mensagem, também passariam pelos mesmos reveses. Então ele já, aqui nessa passagem do Evangelho, já prepara os discípulos para enfrentarem essa dificuldade, pela qual eles certamente passarão. Então é por isso que ele diz, né, que quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Né? Então o que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Quando vocês forem passar por essa provação, né, quando vocês forem presos, entregues às autoridades, não tentem elaborar uma defesa com a sua mente comum, com a sua mente ordinária. Sintonizem-se com a sua natureza crística, que de lá virão as palavras de sabedoria, que trarão benefício e tranquilização, não só para vocês, como também para aqueles seres que estiverem em volta, até mesmo para os seus carrascos. Que foi o que Jesus fez durante a sua, todo o processo, né, da sua condenação e da sua crucificação. Ele passou todo esse processo, assim como todos os seus demais 33 anos de vida, aproveitando cada minuto e cada segundo para trazer mensagens de sabedoria, para trazer mensagens de elevação espiritual. E não foi diferente durante a sua crucificação. Ele também, no momento em que estava sendo crucificado, como ele manteve a serenidade, como ele manteve o espírito de equanimidade, ele não se desconectou em momento nenhum de sua natureza crística, e portanto ele só disse palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de perdão, mesmo sofrendo os reveses físicos que estava sofrendo durante todo o seu processo de condenação. E é isso que ele está dizendo que os seus discípulos façam também. E como nós sabemos que as mensagens que Jesus passou aos seus discípulos, os ensinamentos que Jesus lhes deu, também se dirigem a nós, então nós também deveríamos nos focar nessa mensagem de Jesus e entender que mesmo quando estejamos sendo ofendidos ou agredidos, não deveríamos nos deixar possuir de raiva, nem de ódio, nem de mágoa. Para quê? Para que não percamos a nossa estabilidade mental e, portanto, para que não percamos a nossa conexão com a natureza luminosa que habita em nós e possamos, mesmo nesse momento em que estamos sendo agredidos e ofendidos, pronunciar palavras úteis, palavras de sabedoria, palavras que tragam mais luz à situação e não mais obscuridade. Por isso, a estabilidade mental é fundamental, porque se não tivermos estabilidade mental, nos perdemos em meio a emoções perturbadoras de raiva e ressentimento, e acabamos dizendo palavras impróprias e agravando uma situação em que, por ignorância, alguém esteja nos agredindo ou ofendendo. Né? E aí, Emmanuel vai comentar a propósito disso, né? Ele inicia seu comentário se referindo ao fato de que, para que a gente possa ter essa conexão com a nossa natureza luminosa, é preciso que estejamos com a nossa consciência tranquila. Ele diz, se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever. Ou seja, se estamos, em última instância, nos esforçando para praticar ações virtuosas de corpo, de fala e de mente, né, nós estaremos numa posição de tranquilidade consciencial que nos permitirá transformar o nosso próprio mundo interior numa cidadela protetora e num refúgio de tranquilidade, até mesmo diante de circunstâncias externas que nos ameaçam. Mas é preciso que estejamos com essa consciência pura,
praticando os ensinamentos, que em resumo nada mais são do que evitar as ações não virtuosas e praticar as ações virtuosas, né? As boas ações, né? Então esse é o primeiro ponto que Emmanuel destaca para nós, consciência tranquila, né? E é óbvio que quem tem a consciência tranquila não se perde em conflitos inúteis, claro que não, né? Porque quem está praticando os ensinamentos evangélicos em profundidade não fica se explicando muito quando alguém o calunia ou o difama. Quando a gente está praticando o evangelho de uma maneira intensa e efetiva, o nosso falar ele é bastante direto, bastante assertivo e ele não carrega palavras desnecessárias, né? E por isso é que a gente não se perde em conflitos inúteis, porque não ficamos nos explicando infindavelmente. Por quê? Porque o nosso trabalho não é defender o ego, e sim dissolvê-lo, né? Então o que nós vamos fazer em qualquer circunstância, como praticantes evangélicos, não é entrar em embates com aqueles que porventura nos agridem, mas sim dizer aquilo que for útil no momento para diminuir as negatividades daquele que está nos agredindo. Né? Para isso, é óbvio, é preciso estabilidade mental, é preciso serenidade, é preciso equilíbrio. Isso nos poupa de conflitos inúteis, isso nos poupa de defesas desnecessárias, de um gasto de energia que se caracterizaria por um desperdício de vitalidade, né? Desperdício da nossa vitalidade em guerras individuais, né? Em bate-bocas individuais, que do ponto de vista evangélico não se justificam. E aí, Emmanuel vai dar a senha para nós lidarmos com essas situações, né? Qual é o antídoto, né, para lidarmos com situações ameaçadoras, situações em que nosso ego acha que precisa se defender? Então ele dá alguns exemplos, né? Aí ele começa dizendo que se formos acusados de mistificador, deveríamos responder com o devotamento à verdade. E se formos acusados de malfeitor, deveríamos responder fazendo o bem. Então vejam, o antídoto é sempre o quê? O oposto daquilo que nos está sendo atirado. Isso lembra o ensinamento do Buda, quando ele dizia assim: quando lhe atirarem flechas, devolva flores. É uma metáfora que fala sobre exatamente esse processo, né? A gente recebe flechadas muitas vezes de maledicência, de calúnia ou de difamação, e devolvemos flores de sabedoria, né? Flores de compaixão, flores de bondade amorosa, o que não significa passar a mão na cabeça daqueles que estão praticando negatividades. Não é isso. Nós já dissemos aqui várias vezes que uma das facetas da compaixão é a compaixão irada, ou seja, aquela compaixão firme, aquela que não é condescendente com o mal. Jesus nos ensinou isso com exemplos, né? Quando os fariseus vinham diante dele tentando propagar visões errôneas, visões religiosas errôneas, tentando defender um sectarismo indefensável, né? Tentando defender um fanatismo, né, que não se justificava, Jesus falava com firmeza: hipócritas, não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ou seja, ficam só fazendo intrigas, se fazem passar de autoridades religiosas e, na verdade, são homens que vivem praticando ações não virtuosas derivadas da emoção perturbadora do orgulho, né? De se acharem melhores do que os outros, de se acharem superiores aos outros. Então Jesus não era passivo diante do mal, mas era amoroso, né? Só que a sua amorosidade muitas vezes precisava se manifestar através de uma compaixão irada, né? De uma compaixão firme, né? De uma compaixão que demonstra aos seres que eles não devem continuar naquele caminho de negatividades no qual se embrenharam, né? E Emmanuel ainda segue nos dando alguns outros exemplos, né, de como devemos responder a essas situações que inicialmente nosso ego avalia como ameaçadoras,
ele dá outros exemplos dizendo: por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. E aí, na frase seguinte, ele revela a essência do pensamento que ele está tentando nos transmitir aqui. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Então não importa o que possam estar dizendo de nós, se estivermos trabalhando para cultivar o reino divino dentro de nós, o próprio fruto desse nosso trabalho, né, o próprio fruto dessa obra interna que estamos edificando, falará por si mesmo. E nós já dissemos que um exemplo vale mais do que 1.000.000 de palavras. Então podem dizer tudo, né, de nós, podem falar o que quiserem, mas voltamos no início da mensagem. Se temos nossa consciência tranquila, se sabemos que estamos trabalhando com a motivação correta, que é a motivação de superar nossas imperfeições, nossas obras falarão muito mais alto do que qualquer processo difamatório que possa estar em curso, né? Então não devemos nos desestabilizar por conta disso. Porque o próprio Emmanuel diz, né, que quem nos provoca através do escárnio, né, mostra-se mal informado ou doente. Óbvio, né? A gente sabe que aquele que agride, né, aquele que maltrata, aquele que é cruel, ele está doente do espírito. Jesus tinha uma consciência plena disso. Quando lá do alto da cruz ele se dirige aos seus executores, né, aqueles que o condenaram à morte, e diz: perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem, ele fala isso exatamente porque ele sabe que eles estavam mal informados e doentes. Mal informados porque não perceberam que ele era um mestre de luz. Ele não era um malfeitor, um assassino ou qualquer coisa desse tipo que merecesse a morte. Ele era um ser de luz que trouxe uma mensagem divina ao mundo. Eles estavam muito mal informados sobre ele. E, obviamente, estavam doentes, né? Doentes do espírito, né? Cheios de crueldade no seu coração, cheios de maldade, de perversidade, né? Daquele gosto de fazer o mal, né, por prazer a outrem, né, de castigar a outrem, de bater em outrem. Então estavam doentes, né? É por isso que Emmanuel fala que aquele que nos fere através do insulto, né, ele está com o coração recheado de ódio e destruição, ele está se autodestruindo, né? A gente sabe hoje, inclusive, através da medicina psicossomática, que aqueles que alimentam sentimentos de ódio e de destruição em seu interior, eles padecem de doenças físicas e mentais, inevitavelmente, né? Se eles ficarem cultivando esses sentimentos negativos de uma maneira constante. Isso vai arrasando com a saúde física e mental. Então, tudo isso nos mostra que aqueles que porventura nos insultem ou nos agridam, na verdade são merecedores da nossa compaixão, porque estão em profunda aflição e em profundo sofrimento. Lembrando mais uma vez que a compaixão, dependendo da circunstância, pode ser manifestada também através de uma posição mais firme, mais determinada, daquele que sabe, por clareza mental, que está defendendo a posição correta, como era o caso de Jesus, né? Então, o Emmanuel, ao concluir aqui os seus comentários, né, sobre essa passagem evangélica, ele fala uma coisa muito prática, né? Nós não vamos sanar nenhum mal à força de palavras. Lá atrás ele já disse, né, é a nossa obra que vai falar mais alto, né? São as nossas ações que falarão mais alto. Então não adianta a gente querer falar muito, explicar muito as coisas. O que os espíritos superiores nos recomendam é que nos mantenhamos na posição correta, que não desistamos de perseverar no cultivo de nossas qualidades interiores. E que eles ainda vão mais longe. Eles ainda dizem: acolham aqueles que porventura lhe façam mal como bons mestres que estão lhe proporcionando a oportunidade de exercitar a paciência, que é a raiz da paz, né? Então, na verdade, são bons professores, né? Aqueles que nos contrariam, né? Ou que nos
ou que nos criticam porventura, né? E aí, Emmanuel conclui dizendo qual seria então a melhor forma de nós lidarmos com essas situações que inicialmente podem parecer ameaçadoras. E a recomendação não poderia ser outra, né? Que não nos basearmos na própria atitude do Cristo, né? Que mesmo sabendo que estava sendo injustiçado, não perdeu tempo falando desnecessariamente. Muito pelo contrário, ele aproveitou aquela oportunidade, exatamente aquela oportunidade em que sua vida material, né, física, estava terminando ali na cruz, aproveitou aqueles últimos suspiros, né, aquelas últimas inspirações e expirações que ele ainda poderia fazer para dar lições de humildade, de amor, de compaixão, de tolerância e a mais talvez sublime e elevada de todas, que é a lição de perdão. Perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem.